Tá tudo certo aqui, Tudo, professor. né? Beleza. Então, ó, nossa aula de hoje, a gente tem que aproveitar bastante o tempo. A gente vai fazer uma rápida discussão sobre a nossa avaliação, tá? Sobre a prova que vocês fizeram. Tava tranquila, né? Era uma prova subjetiva, toda discursiva. Assuntos que a gente tratou em cada aula. Pelo menos pra mim, eu acho que tava fácil. Não sei pra vocês. O que vocês acharam da prova? Olha, sinceramente, tava complicadinho algumas. Achou? Sim, professor. Eu acho que umas duas, vamos dizer assim, no máximo. Umas duas. Olha que é mais, hein? Então tá, vamos lá, bem rapidinho. Eu vou começar a discutir então aqui, aí vocês vão me ajudando nas respostas, tá? Pra gente poder avançar bem rápido, porque hoje a gente já tem que começar assunto novo. A gente, inclusive, está atrasado no nosso cronograma. Hoje a gente começa com a introdução à macroeconomia, viu? E macroeconomia é um negócio que rende pra caramba. E a gente precisa explorar ao máximo o tempo da aula para não perder muito tempo, tá bom? Então vamos lá, nossa prova. Então ela era composta por 7 questões, acho que ela está passando aí para vocês, né? E aí ela de fato tinha algumas questões que exigiam um pouquinho mais do que apenas saber o conteúdo, né? Afinal de contas é uma prova com consulta, né? Uma prova que vocês podiam buscar outras fontes, que vocês podiam, né, parar para poder assistir algum vídeo no YouTube, ler alguma matéria. Então ela ia exigir um pouquinho mais de vocês mesmos. Vocês tiveram um tempo considerável para poder fazer a avaliação, mas eu ainda não fiz a correção, tá? Eu não tenho os dados ainda de correção, mas vamos discutir um pouquinho sobre as respostas, né? Sobre o que se podia se esperar das respostas dessas questões aqui. Lembrando, pessoal, que a avaliação, embora ela tenha um peso, né? Ou seja, ela tenha ela valha uma pontuação, mas não é ela que define o aluno, né? Que define a qualidade do aluno. Acho que é muito importante a gente deixar isso bem claro. A avaliação ela é só um processo. Ela é um processo que tem que acontecer, afinal de contas, vocês vão ser avaliados assim depois, né? Num possível ENAD, num concurso, num seletivo. Então é importante vocês se habituarem com a necessidade de demonstrarem o aprendizado de vocês. Mas a prova também é um momento de aprender, né? A prova também é um momento onde a gente, talvez aquilo que a gente não aprendeu, a gente buscar esse aprendizado que faltou. Então, quando vocês viram, essa questão está difícil, significa que talvez naquela aula, naquele conteúdo, eu não consegui assimilar tudo. Então, aquele é o momento, principalmente numa prova de consulta, né, nessa modalidade, é o momento onde eu vou buscar aquilo que ficou faltando, né, individualmente, ou eu vou assistir a aula de novo. Então, é importante a gente adquirir esse hábito, né, de que a avaliação seja um momento formativo, né, um momento onde a gente também aprende, e não só um momento onde a gente demonstra aquilo que entrou na cabeça e sai, tá? Então, vamos lá. Primeira questão da nossa prova. Cria uma história que nos auxilia a compreender a lei da escassez. Dicas: crie personagens, gere interação entre eles, de forma que a teoria fique clara. Eu não vou contar a história aqui, né? Afinal de contas, vocês aqui tinham que contar a história. Mas alguém lembra daqui, né, do que se trata a lei da escassez? O que é a lei da escassez, pessoal? Alguém está na ponta da língua ainda aí? O que é a lei da escassez? Ela tem como finalidade produzir o máximo possível de bens, só que para ter esses bens, há recursos escassez, né? Limitados. Exatamente. A lei da escassez é simples, né? Ou seja, é a lei que baseia toda a discussão da economia. Toda a economia está baseada nessa lei, né? Ela parte do pressuposto que as necessidades ou os desejos das pessoas e das empresas, eles são ilimitados, ou seja, a gente quer tudo, a gente quer muito, a gente quer sempre e a gente quer mais. Porém, os recursos são limitados. Eu não tenho matéria-prima para produzir tudo que eu quero. Eu não tenho dinheiro para poder comprar tudo que eu quero.
eu não tenho tempo para poder consumir tudo que eu quero. Então, a economia, ela vai estudar as relações humanas sob o ponto de vista da escassez, ou seja, o que fazer com o meu salário, uma vez que meu salário não é ilimitado, meu salário é limitado. Por mais que eu ganhe 100 mil reais por mês, eu vou consumir aquilo que está dentro do meu orçamento de 100 mil reais. Então, querendo ou não, os meus desejos são muito maiores do que 100 mil reais. Né? Então, se eu tivesse esse salário, com certeza eu ia dar um jeito de gastar. Se eu ganho 1.000, eu gasto 1.000 facilmente. Se eu ganho 10 mil, eu também gasto 10 mil facilmente. E assim, isso prova de que os nossos desejos são ilimitados, porém os recursos são limitados. Então a economia ela vai estudar as nossas decisões perante a escassez. Né? O que fazer com um salário escasso? O que fazer com recursos escassos para produzir um produto? O que fazer com um produto escasso que não tem à disposição quando ele falta, né? Quando a oferta diminui? Então, a história que vocês tinham que criar era uma historinha dessa que mostrasse essa interação entre o que acontece quando tem um produto escasso, quando tem um elemento escasso, né? E o que acontece nessa interação, tá bom? E aí eu tô curioso aqui para poder ver as historinhas que vocês criaram. Mas basicamente era isso que precisava ser feito. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Não? Beleza. A segunda. Essa aqui, galera, é super importante. Eu sei que vocês não vão ser economistas, tá? Eu sei que a área de vocês é outra. Mas é muito importante vocês entenderem do que se tratam os conceitos que são trazidos nas questões. Se foi colocado aqui é porque é algo super necessário. A segunda questão. A mão invisível do mercado é um termo que está diretamente relacionado ao equilíbrio de mercado. Descreva como se dá essa relação. Essa questão vale 1 ponto, mas ela podia valer metade da prova, porque ela justifica metade da nossa disciplina. Quem aí se sente seguro para poder dar a resposta dessa questão, pessoal? O que tem a ver a mão invisível do mercado com o equilíbrio de mercado? Alguém ajuda a gente? Não? Estão com medo ainda? Então vamos lá. O que tem a ver a mão invisível do mercado com o equilíbrio de mercado? A mão invisível do mercado, pessoal, ela está diretamente relacionada ao livre mercado, né? Ou seja, a possibilidade de que as forças entre consumo, né? Ou seja, as forças entre demanda, né? E as forças entre oferta, ou seja, quem produz um determinado produto ou serviço, de que as forças entre esses dois elementos naturalmente definam as regras do mercado. Ou seja, eu não tenho um órgão, um ente, um setor, um órgão público ou qualquer outra coisa parecida controlando o mercado e definindo, por exemplo, a quantidade da produção de um determinado produto ou a quantidade de consumo de um determinado produto. Não tem ninguém que vá lá na sua casa e diga, olha, você é obrigado a consumir 10 quilos de arroz por mês. Ou você é ilimitado a consumir X itens de um determinado produto. Não existe isso. Essa interação entre quem consome, né, e quem produz é que traz o equilíbrio do mercado. O que é o equilíbrio do mercado? Né? A gente teve uma aula só sobre isso. O equilíbrio do mercado é exatamente essa briga entre quem consome, querendo consumir a um preço mais barato, numa qualidade legal, e quem produz, querendo vender a um preço mais alto possível para que ele consiga a maior proporção de lucro. Então a gente tem o consumidor querendo consumir a um preço mais barato possível e você tem o produtor querendo vender a um preço mais alto possível. Então você tem ambos, cada um puxando essa situação para um lado oposto. O equilíbrio de mercado é exatamente onde você tem um preço de mercado que é bacana para ambos, né? Por quê? Quando você tem uma oferta muito grande,
né, de produtos, ou seja, as pessoas não querem comprar porque está muito caro, tem produto em excesso, tem oferta em excesso, a tendência é que o produtor, por mais que ele queira ganhar o máximo de lucro possível, a tendência é que ele abra mão desse lucro para que ele consiga vender o produto. Afinal de contas, o produto está parado, tem muito produto no mercado. Então ele vai abrir mão dessa parte do lucro e vai reduzir os preços, né? Então, por isso que é uma briga. Quem consome vai dizer, olha, eu não quero consumir nesse valor, então eu não quero, deixa ele aí na prateleira. E quem produz vai tentar também fazer o possível para vender ao máximo de lucro, mas ambos vão se organizando naturalmente para que haja esse equilíbrio. E o oposto também. Digamos que quem produza não quer vender naquele valor. Não, está muito barato, eu não quero vender nesse valor porque meu lucro vai ser muito pequeno, não vale a pena para mim. Não vou vender, vou guardar, eu vou estocar. Agora, quando o produtor estoca e o consumidor lá na prateleira quer aquele produto, ele está a fim de consumir aquele produto, ou seja, há uma demanda para aquele produto, a tendência é que o preço eleve, ou seja, a pessoa que está a fim de consumir vai aceitar pagar um preço mais caro para um produto que está em falta no mercado, né? Então, por isso que é uma briga de duas forças, ambas têm poderes importantes, e essa briga entre os dois, entre quem tem o poder de consumir e quem tem o poder de produzir, é que traz o equilíbrio de mercado. Então, a mão invisível do mercado é exatamente essa briga entre esses dois atores que conseguem trazer naturalmente o equilíbrio de mercado. Lembrando que isso acontece numa concorrência perfeita, né? Numa situação onde não haja interferência do Estado, não haja monopólio ou qualquer outra coisa parecida, tá bom? Então esta é a relação. É lógico que eu fiz aqui a explicação longa, mas se alguém respondesse assim, ó, a mão invisível do mercado é a possibilidade de que o equilíbrio aconteça pela discussão entre oferta e demanda. Já estava ótimo, tá? Que basicamente é isso. Basicamente é isso. Pessoal, alguma dúvida ainda? Ainda não, professor. Está relacionado diretamente à lei da oferta e da demanda. É só isso, tá? Terceira, o aumento das... isso aqui já começa a apertar um pouquinho, viu? Inclusive, é um pouco do assunto que a gente vai já discutir hoje. O aumento da taxa de juros da economia, Selic, pode dar espaço para a redução dos indicadores de inflação em nossa economia. A gente falou bastante sobre isso nas nossas aulas. Comente essa sentença, definindo se é verdadeira ou falsa, e justifique sua resposta. E aí? Alguém topa? Ela é verdadeira ou ela é falsa? Quando eu aumento a taxa de juros da economia, eu reduzo a inflação. Isso é verdadeiro? Eu acho que é verdadeiro. Por que você acha que é verdadeiro? Porque quando o Banco Central aumenta a taxa de juros da economia, que no caso é a Selic, a inflação ela vai em direção contrária e diminui, né? Ou seja, a Selic, os juros, ele é uma estratégia para equilibrar e controlar a inflação. Seria isso, basicamente? Não, sem dúvida. E por que que isso acontece? Por que que quando aumenta a taxa de juros da economia, a inflação reduz, né? A gente vai ver isso na nossa aula de hoje, se der tempo. Inflação, o que que é? Inflação é a alta generalizada de preços, né? Ou seja, os preços da economia subindo fora do controle. A economia está inflada, né? Ou seja, os preços estão muito altos. Quando você aumenta a taxa de juros, essa taxa de juros ela vai encarecer o processo, o acesso ao dinheiro, né? Para as pessoas principalmente. Ou seja, quando o acesso a recursos fica mais caro, a tendência é que as pessoas deixem de consumir. As pessoas queiram consumir menos. E aí a gente acabou de falar da lei da oferta e da demanda. Quando as pessoas consomem menos um produto e esse produto começa a sobrar na prateleira, o que o produtor vai fazer para conseguir vender o produto? Ele vai reduzir o preço. Ele vai aceitar vender o produto por um preço mais baixo para conseguir vender.
Então, por isso que quando a taxa de juros aumenta, todo mundo, meu Deus, uma taxa de juros alta é uma coisa ruim? Ela tem um viés ruim também. Mas, por outro lado, ela dói na carne, mas ela reduz os preços da economia. Ela consegue fazer com que o consumo reduza e, automaticamente, reduzindo o consumo, você tem a redução dos preços. Tá certo? Então, essa é uma sentença verdadeira. A inflação, ela está diretamente relacionada à Selic. Na verdade, inversamente relacionada. Né? Quando você tem uma alta na Selic, a tendência é que haja uma redução na inflação. E quando você reduz a Selic, não significa que você vai aumentar a inflação. Mas quando você reduz a Selic, você dá espaço para que o consumo possa aumentar. Ou seja, para que as pessoas possam consumir um pouco mais. Não significa que a inflação vai subir, pode acontecer, mas isso não é uma certeza, né? Isso depende de outras questões. Isso dá espaço para que a economia cresça, né? Para que as pessoas possam consumir mais, tá bom? Tranquilo? Vocês vão ouvir falar muito sobre Selic, principalmente agora que a gente vai entrar em macroeconomia, tá? Questão 4. Qual a relação entre produtos substitutos e produtos elásticos? Justifique sua resposta. Do que eu estou falando aqui? O que são produtos elásticos? Ajuda a gente aí, pessoal. Só a Sandra que tá participando. Vou dar nota só para ela, hein? Ajuda nós. O que é um produto elástico? Eu tô achando que o povo tá fazendo a prova agora. Enfim, um produto elástico, galera, é aquele produto que tem uma relação, uma sensibilidade maior à alta de preços. A alta não, a oscilação de preços, né? Quando eu falo que ele é elástico, significa que quando o preço aumenta ou diminui, a demanda também aumenta ou diminui na mesma proporção. Ou seja, tem uma oscilação muito grande, né? Ou seja, se eu aumentar o preço de um determinado produto, o preço subiu, a demanda por ele, ou seja, o consumo desse produto vai diminuir. Ficou mais caro e o consumo diminui. E isso está diretamente relacionado a produtos substitutos. Qual é a relação com produtos substitutos? Vamos pegar o exemplo da carne bovina. O preço da carne bovina aumentou. Se está caro comer carne bovina, o que eu vou fazer? Eu vou comer outra carne que esteja mais barata. Eu vou comer carne suína, vou comer frango, porque é mais barato. Então, se há a possibilidade de eu substituir aquele produto por outro que consiga atender ao meu objetivo, né, à minha mesma necessidade, eu vou deixar de consumir. E aí, quando você deixa de consumir, automaticamente o nível de consumo diminui no geral. Então, por isso que ele é um produto elástico, ou seja, ele oscila bastante quando há oscilação de preço. Diferente do produto inelástico, né? Que quando o preço sobe ou o preço cai, o consumo não muda tanto, a demanda não muda tanto. Por quê? Porque normalmente é um produto que não pode ser substituído. Eu não vou deixar de consumir porque o preço aumentou. Eu não posso deixar de consumir. A gente deu o exemplo aqui de gás de cozinha, né? Eu não tenho outra opção. Eu vou ter que continuar consumindo gás. Eu vou ter que continuar consumindo gasolina. Né? Eu posso, talvez, dar uma seguradinha, mas eu não vou mudar muito. É uma sensibilidade menor, porque não há um produto substituto a ele. Da mesma forma que se o preço cair muito, eu também não vou consumir mais só porque ele está mais barato. Né? Então, ele é inelástico, ou seja, ele não oscila tanto. No caso dos elásticos, então, está aí a relação direta com produtos substitutos. Tá bom? Quinta questão. Contextualize o significado de custos de oportunidades na definição dos custos de produção, bem como a relação do custo de oportunidade com o lucro econômico. Essa aqui também estava fácil, galera. O que é o custo de oportunidade? Vamos lá. Alguém ajuda aí? Pelo menos nessa definição?
Bora? Sandra, você que está aí acordada? O que é o custo de oportunidade? Bom, os custos, eles estão relacionados diretamente à tomada de decisão em produzir ou não, né? Basicamente é isso. Sim. E o custo de oportunidade, ele deve ser relacionado à análise econômica. Significa o quê? O quanto custa uma oportunidade que a pessoa vai deixar de aproveitar a tomar uma determinada decisão, surgindo o resultado que seria o lucro econômico. Exatamente, é isso. Assim, custo de oportunidade é o custo quanto me custa quando eu tomo uma decisão ao invés de outra. Né? Então, se eu optar por não produzir um determinado produto porque tem concorrência, ou seja, quanto que eu vou deixar de ganhar por isso? Isso é um custo de oportunidade. Né? O exemplo que eu dei em aula, quanto que eu ganharia de salário se eu fosse trabalhar para alguém de funcionário em relação a quanto eu estou ganhando no lucro da minha empresa. Né? Então, quanto eu deixo de ganhar de salário é o custo da oportunidade. E aí, o que tem a ver isso com o lucro econômico? A diferença do lucro econômico para o custo contábil é que no lucro contábil eu não considero o custo de oportunidade. Eu coloco apenas o custo que está relacionado ao processo produtivo. Então eu vou colocar as despesas menos, né, a receita menos as despesas e isso é o meu lucro. Ponto. Mas se eu considero também os custos de oportunidade, eu consigo dizer se uma empresa é lucrativa do ponto de vista econômico ou não. Né? Então, se na minha empresa o meu lucro contábil foi de R$5.000 positivo, né? Ou seja, minha empresa está dando 5 mil de positivo, beleza, contabilmente ela está bem. Mas se o que eu ganharia se eu fosse funcionário de outra era 10 mil, significa que essa empresa está sendo deficitária, ou seja, eu estou perdendo R$5.000 na oportunidade de trabalhar como funcionário em outra empresa. Então, economicamente falando, não é viável. Contabilmente é, mas economicamente não. Tá? Então é isso que muda entre o lucro contábil e o lucro econômico. Beleza? A próxima, acabando. A estrutura de mercado conhecida como monopólio só pode existir no Brasil por força de lei ou norma regulamentadora. Qual o impacto negativo de um monopólio para a economia sob a ótica do livre mercado? Isso aqui é rapidão e é fácil. Qual que é o problema do monopólio, meu povo? Em uma frase vocês respondem. O problema do monopólio, o principal problema do monopólio é que quando ele existe, você não tem opção de comprar outro produto. Né? Ou seja, a empresa monopolizadora, aquela que é detentora do monopólio, é ela que define preço. Ela que define preço. Se alguém respondeu só isso, já está certo. O problema do monopólio é que não há preços, né? Não há oferta de produtos substitutos, logo o preço é definido pela empresa monopolista. Né? Esse é o principal problema. E aí, no Brasil, né, só é possível por força de lei, exatamente em função disso. Né? Empresas de energia, empresas de água, empresas de gás, elas só uma empresa pode explorar aquele serviço por força de lei, outra não pode entrar e concorrer. Logo, o nível de qualidade é definido por essa empresa, o nível de preço é definido por essa empresa, ou seja, não tem concorrência. E aí, quando não tem concorrência, ela pode fazer o que ela quiser. Né? Então, numa economia de livre mercado, a concorrência é algo muito... o monopólio, perdão, é algo muito danoso. Né? Por isso mesmo que os órgãos de controle, os órgãos regulamentadores das economias, dos países, vão buscar sempre punir práticas que podem ser caracterizadas como monopólio. Inclusive, eu acho que nessa semana saiu uma notícia sobre o Alibaba. O Alibaba é um gigante chinês de comércio digital, né? É um omnichannel, enfim, que vende tudo. E ele foi, se não me engano, foi penalizado, não sei se são 15 ou 150 bilhões, eu acho que foram 15 bilhões a multa. Bilhões de dólares, é muito dinheiro. Uma multa que eles levaram por uma prática, eu não sei exatamente qual foi a prática, eu não consegui encontrar essa informação,
mas por uma prática que foi considerada de monopólio, né, que só ela podia fazer. E que isso prejudicou a concorrência, prejudicou o mercado, e aí ela foi punida pelo governo chinês. Então, é uma forma de evitar que isso aconteça, né, de evitar que empresas criem seus monopólios e dominem o mercado, estabelecendo os preços e os níveis de qualidade. Então, isso acontece em todas as economias. Próxima e última. A lei da oferta e da demanda estabelece que excesso de demanda gera aumento dos preços. Ou seja, quanto mais as pessoas querem, o preço vai ficar mais caro, porque vai ter menos produto em oferta. Então, a tendência é que quem tem para ofertar cobre mais caro por isso. E quem quer comprar, paga o preço que está no mercado. E excesso de oferta causa redução de preços. Ou seja, se tem muito produto no mercado, está sobrando, então quem vai comprar, quem está demandando um determinado produto, vai procurar e vai comprar onde tiver mais barato. Então a tendência é que quem quer vender mais, quem quer competir, reduza o preço para conseguir competir melhor no mercado. A missão dessa questão aqui era encontrar um caso real onde as duas situações aconteceram recentemente e nos relatar o ocorrido em texto. Então também não vamos discutir isso aqui, mas basicamente era procurar uma situação onde houve excesso de demanda, logo aumento de preço, e aí a gente vai ter vários casos, né, por aí na economia, e também um caso onde houve oferta em excesso, e aí os preços acabam diminuindo porque tinha muito produto no mercado, esse produto ficou sobrando e o preço dele reduziu, tá? Então assim, galera, no geral, estava uma prova light, na minha opinião, tá? Que dava para fazer tranquilamente, aí com algum tempinho, com alguma dedicação. E agora vocês já conhecem a prova. Dizem que a gente só conhece o aluno depois da primeira prova e o aluno também, só conhece o professor depois da primeira prova. Então agora estamos oficialmente apresentados. Alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa que vocês queiram colocar sobre a avaliação? Então, professor, eu tive dificuldade em resolver a 7, porque eu não sabia se era para interligar a A e a B num exemplo só, ou se era para fazer a A e a B. O que eu fiz? Eu fiz o da A, eu fiz o da B e eu fiz um interligado dos dois. Não, até porque são coisas que não estão relacionadas, né? Então não tem como ser um único exemplo. Mas se você conseguiu, tá ótimo. Qual foi que você colocou? Mas eu dei 3 exemplos. Eu coloquei o caso do arroz, que as pessoas armazenaram, né, para vender, para não vender na época que tivesse os preços baixos. Aí dá. Sim. Aí depois que teve o aumento, que realmente foi real, que aconteceu ano passado. Perfeito. Não, aí você pegou um exemplo que teve as duas situações, né? Mas tranquilo. Sim. Podiam ser casos diferentes. Ok. Podiam ser casos diferentes, mas se você colocou um só, não tem problema não, tá ótimo. Beleza? Então tá, a gente ainda tem alguns minutos para eu iniciar a apresentação do nosso material e eu preciso fazer isso, porque senão a gente não vai conseguir dar tempo de continuar, tá? Então, se a gente já encerrou a discussão da avaliação, começarei a minha projeção aqui da nossa aula de hoje. Deixa só eu aqui projetar para vocês. Porque o negócio começa a ficar sério agora, hein? Até agora estava light, estava leve. E por que começa a ficar mais complicado, né? Não é que fica mais complicado, é que a gente começa a levar a nossa discussão para um nível diferente, né? Até então, todos os assuntos que a gente estava trabalhando até agora eram assuntos da microeconomia, né? Ou de definição da economia como um todo, ou de aspectos da microeconomia, né? Então, o que diferencia a micro da macro? A microeconomia, a principal função dela é entender as relações de consumo, mas as relações de consumo exclusivamente entre A e B, ou seja, consumidor e produtor. É uma relação específica entre dois atores, ou poucos mais do que isso, quando a gente fala de estruturas de mercado, né? Mas mesmo assim, isso está restrito a uma situação, a um contexto, né? Então, está restrito ao fornecedor e à empresa, está restrito a concorrente ali, empresa, então está restrito a um contexto.
Quando a gente vai para a macroeconomia, a gente foge dessa análise restrita de um determinado segmento e a gente vai para variáveis que vão a nível global de forma agregada, né? Há variáveis que podem ser de um determinado país, de uma determinada região, mas que elas são agregadas e não específicas de uma empresa ou de uma relação de consumo, né? Então são coisas maiores, são coisas globais, isso é macroeconomia. E aí o bacana é, a microeconomia é importante, super importante, né? É nela que a gente vai entender demanda, é nela que a gente vai entender oferta, é nela que a gente vai entender lei da escassez, né? Equilíbrio de mercado. Isso é importante porque muitas das coisas que vão acontecer na macroeconomia vão sofrer relação direta, por exemplo, da lei da oferta e da demanda, da lei da escassez. Então, por isso que a gente tem que fazer esse caminho, esse trajeto, para que a gente possa chegar agora em macroeconomia. Nós não vamos terminar esse conteúdo hoje, a gente vai ainda se debruçar sobre ele durante pelo menos mais 2 ou 3 aulas, a depender de como que ele vai render, mas é muito importante que não fique dúvida, tá? Então, quem está aqui com a gente ainda, vai nos dando aí um feedback sobre a compreensão ou não. Muitos dos aspectos a gente já passou também quando a gente discutia, né, os conteúdos das aulas anteriores, porque não tinha como não entrar, por exemplo, em inflação, né? É algo que a gente já vem discutindo, mas é aqui que a gente vai entender de forma mais aprofundada. Então, quais são alguns tópicos que são trabalhados nessa área da macroeconomia? Nível de produção, e aí a gente vai entender o que é o PIB, né? A gente vai conhecer o PIB. O PIB é o Produto Interno Bruto. Ele pode ser de uma determinada nação, pode ser de uma cidade, pode ser de uma região, pode ser per capita, então a gente também tem o PIB per capita. Então o que é o PIB? É a soma de toda a produção de uma determinada nação, ou como eu disse, de uma cidade ou de uma região. Então você junta tudo que é produzido, tudo que traduz produtividade, né? E aqui, inclusive, você tem até investimento público, né? A gente vai ter uma aula específica para falar sobre isso, mas o PIB é a tradução do desenvolvimento de uma determinada região, né? E ele pode ser comparado entre países, entre regiões. Você pode conferir se o PIB do Mato Grosso do Sul, como é que ele é em região ao PIB per capita de São Paulo, por exemplo. Então, é um indicador global e que você pode comparar entre as regiões, entre os países, entre os estados, entre os municípios. Tá? Então, é um indicador super importante da macroeconomia, porque ele vai falar sobre a saúde econômica daquela região, sobre a capacidade de desenvolvimento, a capacidade de produção daquela região. Tá? Então, é um indicador que a gente precisa conhecer. Níveis de preço também é uma questão que está diretamente relacionada à macroeconomia. E quando eu falo de níveis de preço, eu estou falando da nossa famigerada inflação, né? A inflação que é a alta generalizada de preços da economia. Então, quando a gente tem essa situação onde os preços sobem além do normal, né, a gente chama isso de inflação. E ela é muito ruim quando ela está descontrolada. Ela é uma realidade, ela existe naturalmente, é muito importante salientar isso. Não significa que não deve existir a inflação, tá? Inflação, ou seja, aumento dos preços, ela só é algo negativo quando ela corrói o poder de compra do cidadão, né? Como que ela corrói o poder de compra? Vamos dar um exemplo aqui bem claro, né? Eu tinha R$1.000 no ano passado, tá? Então eu tinha R$1.000 e com esses R$1.000 eu comprava um computador. Ponto. Né? Então com R$1.000 eu comprava um computador. Digamos que eu não comprei o computador, por algum motivo eu resolvi guardar esse dinheiro. Eu guardei esse dinheiro, eu apliquei ele na poupança, tá? A poupança que rende uma mixaria, apliquei na poupança. E aí, daqui a 1 ano, 12 meses, eu fui lá e resgatei o meu dinheiro. Ele rendeu, né? Ele rendeu, sei lá, 6% durante esse período. Então eu saquei R$1.060, eu acho que é isso. R$1.060. Então eu saquei os R$1.060 e fui lá na loja para comprar o meu computador.
porque eu resolvi guardar o dinheiro para fazer ele poupar. Quando eu cheguei lá na loja, o computador já está em R$ 1.100. O que aconteceu durante esse período? A inflação, ou seja, a alta dos preços, roubou o meu poder de comprar o computador ao longo deste tempo. Ou seja, ela corroeu o meu dinheiro, o meu poder de compra. O que eu ganhei na poupança foi menor do que aquilo que o produto aumentou, do que o aumento do produto. Então, é por isso que a inflação é ruim quando ela excede o natural. O que é o natural? Quando eu tenho aumento de preços, mas eu tenho, na mesma proporção, o aumento das remunerações, né? O aumento do salário, o aumento das remunerações em cima do dinheiro, automaticamente a inflação ela representa crescimento econômico, né? Ou seja, crescimento do PIB, beleza. Agora, quando isso foge do controle, quando a inflação sai dos parâmetros previstos e ela vai acima do crescimento econômico, aí ela começa a ser um problema porque ela corrói o poder de compra do cidadão. E é aí que a gente começa a ter problema, né? O cara ganha... o salário não segue a mesma proporção dos aumentos dos preços. E aí a gente começa a ter um sério problema, porque isso automaticamente gera redução do consumo, isso gera redução da produção, isso gera desemprego, e aí a gente vai ter vários problemas macroeconômicos. Tá? A macroeconomia também vai falar de taxa de salários, né? Então ela também é um aspecto que é levado em consideração na definição de políticas macroeconômicas, né? O aumento do salário, por exemplo, a atualização do salário mínimo, tudo isso também está relacionado à macroeconomia. Taxa de juros, né? Como a gente já falou agora há pouco, vocês já conhecem, a taxa de juros Selic, por exemplo, que é uma das principais ferramentas de política monetária, né? Porque ela, como a gente viu na questão da prova, né? Ela interfere diretamente no consumo. Então, quando a taxa de juros ela está alta, ela impacta diretamente no consumo, logo ela também tem impacto na inflação. A quantidade da moeda em circulação, ou seja, a produção de moeda, né, a distribuição de moeda na economia, a gente já viu lá nas primeiras aulas que você não resolve o problema da falta de dinheiro apenas produzindo dinheiro, né? A gente viu que não adianta nada, porque se você produzir e der mais dinheiro para as pessoas, a tendência é que se os preços também aumentem, então não adianta nada eu simplesmente distribuir dinheiro. Esse não é o caminho, tá? Mas essa gestão sobre a quantidade da moeda em circulação, se eu injeto dinheiro, se eu retiro dinheiro da economia, isso é uma política monetária. Tá? E aí eu acredito que na aula que vem a gente vai ter tempo para poder discutir todas as ferramentas de política monetária que o governo tem à disposição para conseguir fazer esse jogo, aumentar a disponibilidade do dinheiro ou diminuir a disponibilidade do dinheiro na economia. E aí quando eu falo de disponibilidade, de quantidade e disponibilidade, eu estou falando, por exemplo, se o banco vai ter dinheiro para te emprestar. Se ele tem dinheiro em estoque, né, a tendência é que esse dinheiro esteja barato para você. Tem bastante dinheiro, então ele vai te emprestar lá. Agora, se falta dinheiro, a tendência é que ele fique mais caro, então ele também impacta diretamente no consumo. Outra questão também da macroeconomia é a taxa de câmbio. A taxa de câmbio não necessariamente é uma taxa que é definida pelo governo, a gente também vai discutir um pouquinho mais sobre ela, mas ela é um controle que é feito pelo Banco Central, que está diretamente relacionado à entrada e saída de moedas estrangeiras dentro da economia local. Tá? E essa taxa de câmbio representa a proporção entre a moeda nacional e a moeda estrangeira. Então, quando eu falo que o dólar, a taxa do dólar, taxa do câmbio, está a 5,60 e pouco, 5,80 e pouco, significa que a proporção do real para o dólar está nessa proporção. Ou seja, para cada moeda estrangeira, para cada $1, eu preciso ter 5,80 reais para que eu possa adquirir essa moeda. Então, aquilo representa a proporção da quantidade dessa moeda estrangeira aqui na nossa economia. Né?
Ou seja, então não é definida pelo Banco Central, ela é controlada, ela só é gerida pelo Banco Central e ela está diretamente relacionada ao câmbio flutuante. Ou seja, ela depende da disponibilidade de moeda estrangeira. Quanto mais moeda estrangeira eu tiver na nossa economia, a tendência é que eu tenha uma proporção mais igualitária entre essa taxa de câmbio. Se eu tivesse a mesma quantidade de dólar para a mesma quantidade de real, eu teria uma taxa de câmbio de 1, né? Que seria 1 para 1. A gente vai discutir bastante isso aí nas aulas que vem. A gente também vai discutir sobre crescimento econômico, ou seja, de que forma que esses indicadores anteriores impactam diretamente na possibilidade de crescimento econômico ou não da economia, e também de distribuição de renda, que também é uma das políticas macroeconômicas. Beleza? Então, essa é uma leve introdução que eu queria trazer para vocês sobre macroeconomia, né? Sobre quais vão ser os assuntos que a gente vai estar conversando a partir da aula que vem. Acho que não é interessante a gente entrar muito a partir daqui, senão a gente já perde tempo em discussão. Mas a macroeconomia, de uma forma geral, ela vai falar sobre a vida e sobre a saúde econômica de um país. Então, quando a gente fala que o nível de produção subiu em X%, significa que o PIB subiu, né? Isso reflete a saúde econômica do país. Quando eu falo que a taxa de juros está a zero nos Estados Unidos, significa que a política monetária daquele país, daquele momento, daquele governante, definiu que aqueles devem ser os objetivos. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre os problemas da macroeconomia, a gente vai falar sobre os objetivos da macroeconomia e a gente vai falar sobre políticas da macroeconomia, políticas macroeconômicas, tá bom? Então, se preparem para a aula que vem, porque vai ser um assunto muito bacana, que leva a gente a discutir muito sobre o que é, né, qual é o cenário da economia do meu país. É um assunto que, se você gostar, você vai ter muito caldo para você correr atrás, para você aprender mais ainda. Eu sei que não é a proposta, é uma disciplina pequena, né, na grade de vocês, mas é uma disciplina super importante exatamente porque ela dá condições de você entender sobre esses assuntos, e quanto mais você consome sobre ele, mais interessante vai ficando, tá bom? Pessoal, então, não vou passar muito aqui exatamente para não queimar um assunto que é tão bacana, e aí na aula que vem a gente dá sequência sobre objetivos, sobre problemas e sobre políticas macroeconômicas, beleza? Alguma dúvida até agora, pessoal? Tranquilo? Bom, então se está tudo sossegado, tudo certo, eu vou encerrando por aqui então, vou agradecer aí a presença de vocês, e aí na aula que vem a gente dá sequência, como eu falei, aí no conteúdo de macroeconomia, beleza? E quem tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada, que tem muita coisa bacana na internet, venham sabendo qual é a taxa de juros da economia, venham sabendo qual é a taxa de câmbio, venham sabendo sobre crescimento do PIB, porque vale muito a pena para a gente poder discutir, tá bom? Pessoal, obrigadão então, boa semana para vocês, tá? E é isso aí, até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite, professor. Valeu.